Vamos dar sequência? Outro conceito que a gente quer conversar. Escândalo se contém como? Agora, primeiro nós estávamos falando mais a título das reclamações, tá? Agora nós vamos passar para o conceito do escândalo. Gente, vamos por partes. Como é que a gente contém escândalo? Com calma. Com calma. Toda ação, ela gera uma reação. Isso é lei da física, tá? Isso está na natureza. Se a pessoa está tendo uma ação, e essa ação é o escândalo, e a tua reação é calma, voz baixa, jeito de falar lento, aquela sensação de que aquilo ali não está no nível em que a pessoa, vamos dizer assim, aquela sensação de que tu não está no nível em que a pessoa está. Tu está noutra vibe, tá? Aquele conceito da calma mesmo é o que contém o escândalo, porque esta nossa reação gera uma nova reação na cliente, na cliente que está escandalizando. Uma vez que a nossa fala não dê continuidade na fala da cliente, ela vai acabar baixando a guarda, tá? 90% dos casos vai acontecer assim. Quando a gente precisa apagar um fogo, tenta imaginar uma fogueira. Se tu precisa apagar um fogo, não precisa necessariamente jogar água, basta tu parar de colocar lenha. Tá? Quando tu para de colocar lenha, o fogo vai abaixando até que ele vai se extinguir. Então, não alimentar o escândalo que a cliente está fazendo, caso venha acontecer, é o que vai fazer com que ela ceda, com que ela retroceda, melhor dizendo, né? E passe a se acalmar e até depois de um tempinho às vezes as pessoas elas trocam de atitude, tá? Tem gente que tem uma atitude assim negativa, mas quando percebe que fez bobagem, ela acaba ficando tímida e voltando a ficar de novo educada e tal. E faz parte, né? Quem quer trabalhar com o ser humano é assim mesmo. Afinal de contas, quem está escolhendo começar na profissão de cabeleireiro é tu, e isso é lidar com gente. Eu tenho uma cliente, a Ângela, uma querida assim. Ela sabe aquelas loiras bonitas, magrinha, alta, poderosa, que chegando? Assim a Ângela. E a Ângela trabalha aqui na região tem empresas que são de metalúrgicas. Empresas metalúrgicas, ela trabalha em máquina. Então, no dia a dia, ela me contou que ela está com o uniforme da empresa, cabelo preso, aquele uniforme industrial, cinza, né? Até um uniforme meio masculino. Mas ela disse para mim, Fábio, eu não trabalho com gente. Não é para mim trabalhar com gente. O meu negócio é trabalhar com a máquina, que a máquina não vai me reclamar nada, não vai me falar nada, e é uma opção. E eu acho que é muito justo, a gente tem que se conhecer e entender se aquilo que a gente se propõe é pra gente ou não. Agora, se tu é como eu, que faço questão de trabalhar com pessoas, tá? Agora, eu sempre soube disso, mas agora que a gente passou essa fase da pandemia e do isolamento, aí mesmo que eu vi, eu quero a treta mesmo, eu quero gente, eu não quero saber de isolamento, eu quero o envolvimento com pessoas. Se tu é que nem eu, gente, cedo ou tarde vai acontecer esse tipo de situação. Eu já teve uma situação que eu passei uma vez, no 24 de dezembro, e são mais de 15 anos atrás. Salão lotado. Imagina, Natal, né? Natal, quem não se arrumou o ano inteiro vai se arrumar na época de fim de ano, é assim que funciona. Salão lotado. Eu tinha uma cliente, por exemplo, às 3 da tarde e outras 3h30. Todos os horários contadinhos, ninguém podia se atrasar.
A cliente das 3 da tarde eu não conhecia, nunca tinha atendido e nem fazia ideia de quem era. A das 3h30 chegou, por exemplo, mais ou menos 13h10. Ela se adiantou porque ela estava com medo de, enfim, de chegar mais tarde e acabar até atrapalhando. E a cliente das 3, que eu não conhecia, chegou junto às 13h10 e era um cabelão que em meia hora não faria. Mas como ela chegou ainda 10 minutos depois, e aí eu tinha 20 minutos aí mesmo, é que ficou difícil. E aí eu fui até a cliente para falar para ela que não ia conseguir atendê-la, mas eu ia dar outras opções. Eu ia perguntar se ela queria vir no fim do dia, ia ver se tinha algum colega que pudesse atendê-la, que já tivesse mais folgado, enfim, ia tentar resolver. Pois esta cliente, na hora que ela ouviu a frase, não vou poder te atender, ela enlouqueceu. Porque ela tinha vindo de Porto Alegre, que era uns 30 quilômetros daqui, e tinha vindo por indicação, e ela pegou um trânsito muito ferrado e não conseguia estacionar, Natal, né? E ela se sentiu assim, desrespeitada por eu dizer isso para ela. Só que ela não me deu chances de eu conseguir me explicar nem nada. E ela veio caminhando a minha direção de uma maneira que não só eu, mas todo o pessoal que estava no salão imaginamos que ela ia me agredir. Gente, eu passei por isso. Aí eu tinha um colega, o Elton, um colega fortão assim, grande, que ele percebeu que a coisa ia se complicar. E aí ele parou do meu lado e disse, Fábio, tu tá com algum problema? Precisa de ajuda? E aí foi onde que a cliente percebeu que ela estava exagerando, deu meia volta e saiu. Resumindo a história, o meu Natal aquele ano, bom, isso faz mais de 15 anos, eu nunca me esqueci. Então, não tem quem não tenha passado por uma situação que esteja lidando com o comércio, que não passou por uma situação inconveniente com o cliente. Se tu não for para ti isso, tu tem que decidir logo. Porque em algum momento, cedo ou tarde, a gente vai passar. Mas a gente, sabendo disso, sabendo que não é só contigo, nossa, então isso já traz um alívio, né? E ao mesmo tempo, sabendo como eu vou me comportar caso aconteça comigo. Vou me comportar com calma, porque a calma é que vai acalmar o cliente que tiver nessa situação. E aí tem um detalhe, existe também aquela condição que às vezes nada disso funciona, tá? Existe. Não aconteceu comigo, mas aconteceu com outros colegas meus de o escândalo não se conter e chegar assim, né, a pontos extremos que nada funcionava. E aí eu quero deixar claro para vocês aqui, ó, se nada funcionar, como a gente procede? Eu sei que eu choquei alguns agora, mas isso que eu quis escrever aqui, que é, se nada funcionar, polícia, é realmente uma coisa que tu tem que ter em mente, que está ali para a tua própria proteção. Então, se ainda assim chegar a um ponto de que, meu Deus, aquele escândalo que a cliente está fazendo no salão tá o horror mesmo, liga, chama a polícia e encerra o assunto ali. Porque o que não dá é para tocar tambor para índio dançar. Já ouviram essa frase? Não dá para tocar tambor para índio dançar. A pessoa está incomodando. Tu já te utilizou da técnica de persuasão para poder acalmar ela e ela ainda assim, ela não quer se acalmar, deixa cada um no seu setor, ó, deixa a polícia fazer o trabalho dela. Tá? Onde que eu quero chegar com essa conversa? Não é te assustar, tá? Agora falei em polícia, meu Deus, eu sei que tem gente que ficou horrorizado. Não é te assustar, é te fazer entender que se tu passar por alguma coisa de reclamação ou de escândalo no começo da profissão, ou em qualquer momento da profissão, tu não é a única pessoa, isso acontece, tá?
Se a cliente tiver razão, te prepara melhor, tá? Para minimizar isso aqui, para diminuir a tua chance de passar por isso. Se a cliente não tiver razão, demite ela, não atende mais, tá? Dá jeito de... tem jeitos sutis de fazer isso, tá? Não precisa ser tão direto, mas faz ela perceber e encerra o assunto, né? Se acontecer, age com calma, tá? Porque a calma vai melhorando as coisas e não te apavora. Essas coisas acontecem e é importante a gente falar sobre isso, tá? Falar sobre isso, porque o falar faz com que a gente pense que aquele monstro era só um bichinho assim pequenininho, ele vai diminuindo, tá?